E aí, pessoal, vamos falar agora de enfermidade pulmonar obstrutiva crônica. Vamos lá. Quando eu falo que o EPOC ou DPLC no Brasil é uma doença prevenível, eu estou querendo dizer que aquelas pessoas que o mecanismo fisiopatológico da doença pulmonar obstrutiva crônica foi a exposição de substâncias como tabaco, e essa pessoa não teve essa exposição, então ela é prevenível e ela é tratável, você consegue tratar, mas ela não tem cura a partir do momento que ela está instalada. Quando eu falo que a pessoa tem uma deficiência na alfa-1 antitripsina, que tem como função diminuir a elastase, e essa elastase tem como função, resumindo aí, diminuir o elástico, né, a complacência pulmonar. Isso é um mecanismo de, né, essa elastase, ela tem a capacidade de comprometer a ação da elastina. Pô, mas então para que existe essa elastase? Essa elastase é ruim. Ela é ruim, mas normalmente, desde que não há nada fisiopatológico, não existe elastase dando sopa o tempo todo no parênquima desse pulmão. O problema é que quando existe uma deficiência da alfa-1 antitripsina, é um dos problemas aí. Ok. A enfermidade pulmonar obstrutiva crônica se define como um estado caracterizado por uma limitação de fluxo de ar que não é de todo reversível, não consegue reverter ele como um todo. O enfisema é uma destruição e um ensechamento dos alvéolos pulmonares, e a bronquite crônica tem como característica essa tosse crônica produtiva. Quando eu falo em perda desta elasticidade pulmonar, eu quero que você pense o seguinte. Aqui está um pulmão, inspirou, expirou. Ex. Quando esta pessoa perde essa elastina, o que o elástico faz? Se eu pegar um elástico, uma gominha daqueles de dinheiro de antigo, um elástico, e eu estender ele, puxar ele, imediatamente a força dele vai fazer com que ele volte. O pulmão faz isso, o elástico do nosso pulmão puxa de novo. O ins, que é o diafragma que que favorece a entrada do ar, estende esse elástico. Depois, de forma passiva, esse elástico expulsa o ar do pulmão, a ex. De forma que quando você perde esse elástico, o seu pulmão fica distendido, ele não consegue fechar de novo, perdeu o elástico. Então ele já fica um pouco mais distendido, por isso que tem essa característica dessa hiperinsuflação, um tórax em tonel, uma retificação do diafragma, são achados no raio-x. Então, dentro da patogenia, a hipótese da elastase, no caso uma deficiência da alfa-1 antitripsina, que tem como função normal inibir a elastase. Se eu não tenho alfa-1 antitripsina, eu não vou inibir a elastase, e essa elastase vai comprometer esta elasticidade do pulmão. E a outra é por exposição a oxidantes, principalmente do cigarro, e com isso você vai ter essa inflamação e essa proteólise aí. Ok. Dentro das manifestações clínicas, tosse, produção de esputo, de catarro e dispneia, falta de ar ao exercício. Tanto é que quando se fala em falta de ar, isso é uma das perguntas importantíssimas para definir o tratamento desse paciente. No exame físico aí tem uma prolongação da fase expiratória, tem sibilâncias, tem sinais de hiperinsuflação, são características aí, são sinais físicos, exame físico. Para fazer o diagnóstico,
a espirometria é o padrão ouro. E quando qual valor espirométrico está feito o diagnóstico de um EPOC? Quando a relação VF1, que é o volume expiratório forçado no primeiro segundo, sobre a capacidade vital forçada, seja menor a 0,7 ou menor a 70, inferior a 70%. A partir desse valor, pode observar que todos eles, GOLD 1, GOLD 2, GOLD 3, sempre a relação VF1, FVC, porque aqui está invertido, tá, acaba dificultando para ler, que é a capacidade vital forçada, se está menos de 0,7, está feito o diagnóstico. Assim se faz o diagnóstico de DPLC. Fez a relação da capacidade do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada e é menor a 0,7, está feito o diagnóstico. Porém, quando define o GOLD 1, 2, 3 e 4, ou leve, moderado, intenso e muito intenso, o que vai definir, ou seja, essa gravidade, a intensidade desse DPLC, é pelo VF1. Maior ou igual a 80%, GOLD 1, maior ou igual a 50%, GOLD 2, maior ou igual a 30%, GOLD 3 e menor de 30%, GOLD 4. Então eu classifico esse paciente de GOLD 1, 2 ou 3 ou 4 segundo o VF1, pós-broncodilatador. Tanto o VF1, quanto a relação para fazer o diagnóstico, quanto o VF1, todos é pós-broncodilatador. Imagem não vai fazer o diagnóstico, mas vai me ajudar a buscar quando eu tenho dúvida. Uma pneumonia, um pneumotórax, uma insuficiência cardíaca, alguns achados radiográficos, um aumento da radiolucência do pulmão, um diafragma plano, uma retificação desse diafragma. E a base do tratamento do DPLCítico estável é interromper esse tabaco, oxigênio quando necessário, uma hipoxemia crônica e uma cirurgia de redução aí do volume pulmonar, quando tem indicação cirúrgica. Tratamento não farmacológico, além desses que a gente falou, tipo interrupção do tabaco, oxigênio, né? A gente, claro, tem que cuidar para diminuir o risco de infecções oportunistas aí, porque esse pulmão ele tem como característica uma perda da sua proteção ciliar, o catarro acaba ficando muito tempo, né, dentro desses alvéolos e aumenta a predisposição de colonização, tanto de vírus quanto bactérias. Então, contra a vacina contra a gripe da influenza e para a vacina neumocóxica aí. O tratamento não farmacológico de oxigênio, a oxigenoterapia, existem algumas indicações. Eu não vou ler essas indicações, mas aconselho a dar uma passadinha nele, com questão de PaO2, de saturação de oxigênio, quando esse paciente precisa de oxigênio suplementar. Bom, agora vamos falar do tratamento. Para fazer o tratamento, nós precisamos fazer duas perguntas. A primeira pergunta é se esse paciente tem história de exacerbações e se ele tem histórias de internações nos últimos 12 meses. Fala, doutor, você teve crises, né, exacerbações, que teve que ir para o hospital nos últimos 12 meses? Quantas vezes? Eu tive uma crise, foi para o hospital. Precisou internar? Não, cheguei lá, fiz um salbutamol, nebulização e tal, fiquei de boa, voltei para casa. Então ele tem a história de uma crise, uma exacerbação, que as exacerbações são esses aqui, ó, 0 ou 1, ou mais de 1, né, maior ou igual a 1, ou mais de 2. Esse 1, a forma aqui tem 1 e aqui tem 1, esse 1 aqui é com hospitalização. Ou seja, vamos entender, se essa pessoa tem história de uma crise sem hospitalização,
ele está nessa classificação. Se ele tem uma crise e essa crise precisou hospitalizar, ele já está nessa classificação aqui. E o que tem isso? Se ele então tem uma crise sem hospitalização, ele é A ou B. Se ele tem maior ou igual uma hospitalização, né, uma crise com hospitalização ou mais de 2 crises, só dele ter mais de 2 crises, ele já é C ou D. Quantas crises você teve esse ano? 3 nos últimos 12 meses. Precisou internar? Não internei não. Ele é C e D, porque está aqui mais de 2 crises, mais de 2 exacerbações. Mesmo que seja sem hospitalização. Ficou claro isso? Quando tem hospitalização, ele imediatamente, né, que precisou ficar internado, ele é C e D. Se ele foi no hospital, mas não precisou ficar hospitalizado, ele é A ou B. A outra pergunta é sobre a falta de ar, aonde se ele está dentro da categoria 0 ou 1, ele vai ser A ou C. Se ele está dentro da categoria de 2 ou mais, ele é B ou D. Quais são essas perguntas? Sobre a falta de ar. O que é o divisor de mares? Que a partir daqui ele já, né, a partir da categoria 2, ele já é B e D. Então aqui já é B e D, ó, B e D. A partir de 2 já é B e D. É aquela pessoa que já não consegue caminhar junto com outra pessoa da mesma idade, ou já tem falta de ar para caminhar no plano, não está nem subindo escada. Esse, a partir daí, ele já é categoria B e D. Antes disso, né, tem falta de ar para andar rápido, ou tem falta de ar só com grandes esforços, ele ainda é categoria, né, nesse caso ele é categoria A ou C. Então, beleza. Se ele... Opa, voltar aqui. Então, se ele tem uma categoria, se ele tem falta de ar mais grave, né, que é a partir de 2, para caminhar junto com uma pessoa da mesma idade, ele é B e D. Se ele tem a história de 2 exacerbações, mas que não precisou hospitalizar, que ele está aqui, então ele é D. Se ele tem, né, falta de ar para caminhar no próprio plano, que é o B e D, e tem no máximo uma crise, uma ou 0 crises, mas que não precisou hospitalizar, ele é B. Então você vai ter que cruzar essas informações. Espero que tenha ficado claro. Vou dar um exemplo. Aquela paciente que tem falta de ar só quando faz atividade de grande esforço. Tá aqui, ó. Grande esforço, 0. Então ele é dessa categoria aqui. Então ele é A ou C. Aí eu vou perguntar para ele, e aí, você deu alguma hospitalização? Precisou ficar hospitalizado nos últimos 12 meses? Ah, doutor, hospitalizei uma vez por causa do DPLC, do EPOC. Então ele está nessa categoria. Cruzou aqui, ele é C. Então a partir disso aí, a gente vem para definir o tratamento. O paciente A, resumindo, é um broncodilatador de ação curta, quando necessário, super tranquilo. Quem que é o A? Vamos lá avaliar o A para ver se faz sentido. Ele é aquele que tem falta de ar só quando faz exercícios intensos e teve, no máximo, uma crise durante 12 meses. Para que essa pessoa tem que tomar medicamento sempre? Não precisa. Não precisa. Então, um broncodilatador de ação curta, quando necessário, tá ótimo. Agora, se ele é aquele paciente que tem falta de ar só quando realiza muito exercício, que é o C ainda, porém, ele tem história de mais de 2 hospitalizações no ano, mais de 2 crises no ano, ou precisou internar, ó, esse cara... Vamos ter que cuidar um pouco mais dele. Então a gente vai utilizar um broncodilatador de ação longa, né, que seria o salbutamol ou formoterol. Não, o formoterol ou salmeterol, né, que é o LABA, que o salbutamol é o de ação curta, ou um antagonista muscarínico de longa ação, por exemplo, o ipratrópio, associado com um corticoide inalatório. O D, que é o mais grave, o B é aquele paciente que só um broncodilatador de ação longa já basta. Quem é o B? É aquele que já tem falta de ar
atividades pequenas, porém tem no máximo a história de uma exacerbação em 12 meses. Nunca foi internado. Tanto é que o B é o mais comum de se ver. Ok? E o D, que é o mais grave, é aquele que além de ser um pezinho de macaco, tem falta de ar para tudo e ainda tem o problema que já tem mais de 2 exacerbação ou já tem história de uma internação. Esse aqui tá lutando, coitado. Aí nesse caso, um corticoide inalatório com uma dose mais alta, né, um broncodilatador de ação prolongada e pode considerar adicionar o inibidor da fosfodiesterasa 4, que nesse caso é o roflumilast. Quando eu vou adicionar o roflumilast? Indicado em pacientes com DPOC e bronquite crônica, naquela situação em que esse paciente está um pouco mais grave, né? O paciente que está com um DPOC bem instalado, já tem uma clínica, está ali diagnosticado e com um peso muito grande, trazendo desconforto para essa pessoa. Então, nessa situação. E lembre-se em considerar o uso de antibióticos. Quando se fala em exacerbações, é aquela pessoa que faz uso do medicamento dela e teve uma crise. Nós temos os broncodilatadores de ação curta, os glucocorticoides, né, que melhora a função pulmonar, melhora o VF1, e antibióticos. Então nós temos uma galerinha para ajudar. Se é uma exacerbação leve, que a gente pode nos apegar dentro do VF1, seria um broncodilatador de curta duração, um salbutamol, vai fazer isso lá no pronto-socorro, inalado, de repente deve adicionar com um antagonista muscarínico. O moderado, já além de considerar antibiótico terapia, o uso de um glucocorticoide oral. Claro que sempre vai usar um agonista beta-2 de curta ação. E aquele severo requer hospitalização, né, talvez uma sala de emergência e, né, situação mais grave aí. Beleza, pessoal? Então é isso. Pesado, mas espero que possa ter ajudado a galerinha do bem aí. Valeu, um abraço. Tchau, obrigado.